Silva Jardim, tô conseguindo ouvir vocês agora, eu acho. Fala de novo. Não, não tô. Foram Não. ruídos. É. Mas qualquer coisa, manda mensagem no chat, eu vou ficar de olho, tá? Já começou a gravação, professor. Eu acho que a Valéria queria entrar, não queria falar alguma coisa? Ela não comentou nada comigo, não. Deixa eu Vou perguntar. desligar minha câmera, mas estou por aqui, tá, Ju? Tá Só bem. para não pesar tanto a Apareceu tela. para você que a gravação iniciou, Lili? Apareceu aqui. Perfeito, obrigada. Valéria entrou. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Eliane. Boa noite. Boa noite, Boa Valéria. noite, Valéria. Opa, boa noite. Deixa eu botar o celular aqui. Estava vendo a mensagem de vocês. E aí, todo mundo já chegou? Os municípios todos já estão aí? Sim, falta só um polo, mas a gente vai ficar de olho aqui. Eu acho que eles estão com problema na internet. É? Quer esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutos? Como é que está a situação lá do polo? O rapaz do Polo Central já tá falando com ele já. Mas eles tentaram se conectar e aí não tá indo. Eu acho que é mais fácil iniciar a aula mesmo e eles acompanham. Beleza, beleza. Boa noite a todos aí, né? Deixa eu ver aqui os municípios que já estão conosco. Areal, me ajuda aí, tá? Se eu faltar alguém, porque tem os nomes. Eu pular alguém, vamos lá. Armazém, aonde está aqui? Armazém da Casimiro, né? Conceição de Macabu, Cordeiro, Terra do Jaume, Guapimirim, né? Guilherme está aqui, Itaguaí, Juliana e Liliane, nossas forças aqui, né? Valença, Professor Sérgio, Quatis, São Francisco de Itabapoana, né? São José, peraí que apareceu uma outra tela aqui para mim. Silva Jardim e Três Rios, certo? Faltou alguém? Gente, falei todo mundo, né? Boa noite aí, pessoal. Conceição de Macabu, será que vai vir mais gente? Vem, pessoal, boa noite. Estou vendo vocês aí. Boa noite. Silva Jardim, São Francisco de Itabapoana. Olha aí, eu estou vendo Cordeiro. Olha aí. São José. São José que está aqui é Italva? Ou é São José também, outro polo de São José? É uma outra cidade. São José é São José do Vale do Rio Preto. Preto. Ah, tá. Ah, tudo bem, então. Porque tem alguma coisa, não sei na tela de vocês, mas tem São José, aí tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Ilana é o nome É o da nome da extensionista. extensionista. Ah, então eu falei, gente, onde é essa cidade? Então tá bom, então tá bom. É porque Itaúba, acho que é bloco 4, se eu não me engano. Itaúba, acho que não é esse bloco, não. É Itaúba, é bloco 4. A gente tá vendo vocês bem, tá? São José, a gente tá vendo vocês bem aí. Show de bola, espetáculo, tá? Pessoal, então, assim, boa noite, sejam novamente muito bem-vindos aí, né, nessa terça-feira, hoje fechando, né, as aulas de terça-feira com o professor Sérgio Vidal, né, e aí, a partir de agora, vocês só vão ter algumas aulas nas próximas quartas, né, já para fechar o módulo 6, né, que aqui é o 5. E aí vocês daqui a pouco estão formando, né? Já estão sentindo o cheiro da formatura, não é verdade? Então, hoje a gente finaliza a terça-feira aí com a aula do professor Sérgio Vidal, tá? Então, assim, quero novamente agradecer. Hoje eu vou acompanhar vocês aqui na aula, tá? Quero agradecer a todos aí a presença de sempre, né? Por estarem conosco, né? Nessa terça-feira. E, ó, agora eu tô vendo a câmera de Três Rios. Está um pouco escuro, tá, Três Rios? Mas, agora eu tô te vendo. Olá! E aí a gente pode... É porque nós Sim. estamos no escuro mesmo. Então tá. Mas vocês estão vendo bem a gente, né? Importante vocês verem a gente. Sim, vemos sim. Ótimo, maravilha, tá?
Então, pessoal, Sérgio, eu acho que é com você. Você é o maestro aí, vai tocar para a gente um pouco aí de gestão financeira, a gente aprendeu um pouco mais com você, tá bom? Tá ok, Valéria, obrigado. Nada. Vocês estão enxergando aí a planilha? Sim, Está Sérgio. aparecendo sim, professor. Sim. Então, eu só vou dar uma pequena repassada do tudo que a gente já viu, para a gente hoje concluir, né? Como a Valéria já falou, hoje a gente vai estar concluindo a nossa matéria. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, nós começamos lá, vendo a questão das vendas. Então, nós colocamos aqui 3 produtos fictícios, e para esses produtos nós estabelecemos uma previsão de venda, né? Então, isso aqui efetivamente é uma estimativa, né? Como a gente tem feito aqui, porque isso aqui, esse documento, essa planilha, é um orçamento financeiro dos próximos meses, que hoje a gente vai terminar e depois vai confrontar com o real. E vou explicar como é que vocês fazem isso, logicamente que sempre de forma hipotética, né? Isso aqui são números hipotéticos. Então, nós começamos com a questão da quantidade vendida, que tem como origem o valor, o preço, e uma quantidade física desse preço vendido. Então, nós chegamos até o valor da nossa receita, que nós vimos que receita corresponde ao total que nós vendemos. Nós não estamos vendo conteúdo, o senhor que está em tela grande. Como? Meninas, eu vou tentar tirar ele do destaque para ver se aparece para vocês, tá bom? Ok, obrigada. Se não aparecer, eu vou pedir para o professor parar de compartilhar e voltar a compartilhar a tela, e aí vocês me falam. Ok. Obrigada. Melhorou? Show, obrigada. Posso seguir? Pode continuar, professor. Então, como eu falei, esse total de receita nós pegamos considerando uma previsão de quantidade vendida e o preço de cada um dos produtos, que de forma hipotética, multiplicando, por exemplo, 60 por 50, nós chegamos a R$3.000. 32 por 35 a 1.120, 46 por 42, R$1.932. Então, esse mesmo raciocínio foi empregado para todo ano até se chegar em dezembro, com a previsão total de recebimento em dezembro do ano todo, em dezembro de 6.122 e do ano todo 66.280. Depois, nós fizemos a conciliação das vendas a prazo. O que seria isso? Aqui nós estamos conciliando aquilo que foi vendido, mas que só vai ser recebido no mês seguinte, ou aquilo que foi vendido no mês anterior e está entrando nesse mês. Então, quando aparece negativo, é exatamente porque é a quantidade que foi vendida para o mês seguinte. E aqui entrando mais uma vez essa quantidade no mês seguinte, porque ela foi vendida no mês anterior. Fazendo isso tanto para o item A, item B e item C. Então, nós chegamos a um valor de conciliação, quer dizer, a conciliação representa retirar do mês aquilo que vai ser recebido no mês seguinte e, ao mesmo tempo, acrescentar aquilo que foi vendido no mês anterior. Então, com os mais e com os menos, nós chegamos ao valor efetivo das vendas recebidas no mês. Por quê? Como eu falei para vocês, esse controle vai representar um orçamento, como a gente chama aqui em cima, um orçamento operacional e financeiro,
porque, na verdade, ele vai representar efetivamente o valor que deve ter no banco, né, de saldo no banco. Então, nós temos que ter um saldo inicial, que no caso aqui ele começou hipoteticamente com saldo zero, certo? E depois ele vai se acumulando. Daqui a pouco eu vou vir para cá e vou fazer esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui para os demais meses, para a gente ver como é que vai ficar a situação. Então, fazendo a conciliação de vendas e chegando ao resultado da conciliação de vendas, nós temos o valor efetivo recebido no mês. Quer dizer que esses 2.500 do produto A foi efetivamente o que foi recebido no mês de janeiro. 1.850 em fevereiro, 1.900 em março, e assim em diante. Já o produto B, nós temos aqui 945 recebido em janeiro, 980 em fevereiro, 805 e segue na mesma tocada. E do produto C, 1.428, 1.848, 2.310 e os demais meses a mesma coisa. Então, esse efetivamente recebido no mês é o líquido entre aquilo que foi recebido no próprio mês, menos aquilo que vai ser recebido no mês seguinte, e somado com o que foi vendido no mês anterior, está sendo recebido agora. Nós tivemos aqui os custos que nós consideramos para cada produto. Embora, por exemplo, esse custo fixo seja o aluguel, né? Nós colocamos quanto que ele tem para cada produto, porque nós rateamos, dividimos esse aluguel considerando a venda realizada. Então, nós temos aqui, por exemplo, aluguel para o produto A, B e C, nós temos aqui efetivamente com a conciliação do que foi pago, aquilo que está pago no mês anterior, e chegamos à conciliação e o custo total do aluguel. Então, nós temos aqui esse mesmo raciocínio, pegando o rateio em relação ao que foi vendido e fazendo esse rateio para cada mês, considerando cada produto. Então, nós pegamos aqui no aluguel janeiro, foram vendidas 30 unidades, que corresponde a 43% do total. O total é 600, então nós chegamos ao total de 257,14. Adotamos esse raciocínio para todos os meses e os 3 produtos. Depois, a gente pega e, para esse produto, a gente faz a conciliação daquilo que foi efetivamente pago no mês e aquilo que foi pago no mês seguinte. O aluguel, via de regra, ele vai ser pago sempre no início do mês seguinte. Então, em janeiro, a gente não tem o aluguel sendo pago, né? Ele acontece que ele reflete a fevereiro, março e por aí vai com relação ao aluguel em si. E nós temos aqui, então, na nossa conciliação, no nosso consolidado, né? O total de custos fixos considerados. A mesma coisa, custos variáveis, né? Nós fizemos os custos variáveis. E o que seriam custos variáveis? Voltando lá para o nosso base de custos variáveis, nós pegamos aqui energia elétrica e nós pegamos aqui a matéria-prima. Para a matéria-prima, nós chegamos ao quantitativo de um produto, quanto que você gasta de cada matéria-prima para você fazer um produto, né? E pegamos esse valor e multiplicamos pela quantidade vendida. Então, nós chegamos a quanto que representa, em janeiro, fevereiro, março, nosso custo total de matéria-prima. Fizemos isso para o produto A, para o produto B e para o produto C. Também nós fizemos a questão da energia elétrica. Fizemos um rateio parecido com o que nós fizemos no aluguel,
verificamos a quantidade vendida, multiplicamos esse percentual que representa essa quantidade vendida em relação ao total vendido no mês, nesse caso aqui foi 43%, e o custo da energia elétrica em janeiro foi 780. Então, nós chegamos em janeiro para o produto A, um valor rateado de 334,29. É o mesmo raciocínio para janeiro do produto B, onde vai ter 189, porque o percentual é menor, representa aqui 43, aqui vai representar 24, e depois vai apresentar um pouquinho maior, aqui é 33%, então vai representar 256,29 em janeiro. Então, fazendo esse raciocínio, a gente chega à conclusão de quanto que a gente vai ter de custos variáveis pagos no mês, né? Fazendo a conciliação geral, a gente chega aqui ao mesmo raciocínio, ao resultado operacional. O que seria esse resultado operacional, então? Seria o que a gente tem de receita menos os custos totais, né? Que a gente tem em relação ao produto A, produto B e produto C. Nós chegamos ao resultado operacional, que nesse caso aqui é 2.130 para o produto A em janeiro, 808 para o produto B e 1.359 para o produto C, dando um total de 4.297. Aí nós temos aqui despesas relativas ao produto A, B e C. Nós fizemos o mesmo critério para pegar essas despesas e dividimos essas despesas considerando também as vendas. E também fizemos o abatimento daquilo que foi pago no mês seguinte. Então, a gente pega o produto A, que representou 305,56, multiplicou 40%, multiplicado por 24%, e assim vai, considerando o valor pago em cada período, né? Então, nós chegamos aos percentuais. Então, você aqui batendo 770, aqui batendo 470, e por aí vai chegando a esses percentuais que nós temos aqui. Então, nós chegamos também ao total da nossa despesa. E o total da nossa despesa, nós também conciliamos com relação àquilo que foi efetivamente pago no mês, né? Então, o resultado operacional financeiro está abatido da nossa despesa. Então, o que nós fizemos? Começamos com uma receita. A essa receita, nós diminuímos os custos. Primeiro, fizemos a conciliação daquilo que foi recebido no mês e que vai ser recebido no mês seguinte. Depois, nós abatemos os custos, considerando a mesma conciliação, então, aquilo que foi pago dentro do mês e que vai ser pago no mês seguinte. Chegamos a um resultado operacional, que é receita menos custo. Depois, nós consideramos as despesas. Para essas despesas, nós dividimos isso também para cada produto, considerando o total das despesas, com base também nas vendas de cada produto, e abatemos também a conciliação, pegando aquela despesa que foi paga no mês e aquela que vai ser paga no mês seguinte. E chegamos efetivamente a um resultado financeiro. Aí, a minha proposta aqui é pegar esse resultado financeiro, que no caso aqui, por exemplo, em janeiro, seria 3.597,50, e aplicar 30% como valor que vocês poderiam estar retirando, desculpe, de cada produto. Então, vocês teriam aqui, efetivamente, quanto? Vocês teriam aqui, desses 3.597, vocês poderiam tirar 1.529,15, ok? E ficaria como capital de giro 2.071,35. O que eu estou falando aqui? Aí eu peço atenção, se alguém tiver alguma dúvida, levantar a mão, né? Para a gente ver se eu explico aquilo que eu já expliquei até aqui para vocês, para a gente poder seguir com o raciocínio. A ideia
é que, embora vocês tenham tido um resultado operacional financeiro de 3.600, praticamente, vocês não fiquem com esses 3.600 em mãos. Vocês fiquem, na verdade, com 30% desse valor e deixem o restante como capital de giro, que seria o quê? Seria o valor efetivamente que vocês teriam em banco. E esse valor, na verdade, é interessante que ele sofra uma aplicação. E se ele sofre uma aplicação, ele vai ter o quê? Um rendimento. Um rendimento dessa aplicação. O que seria esse rendimento? Quanto que vocês estão ganhando mês a mês por terem aplicado esse item. Hipoteticamente aqui, eu vou colocar um rendimento que fosse em torno de 1%. Tá certo? Então, a gente colocaria aqui esse valor. Então, a gente colocaria o valor que vocês deixaram aplicado, né? Considerando 1% de rendimento. Seria R$ 2,07. Vocês podem dizer, é muito pouco, né, professor? É muito pouco. Mas é um valor, um dinheirinho que vocês estão entrando, considerando aquilo que vocês conseguiram, né, guardar ao longo do mês passado. Nós vimos que desse dinheiro que vocês conseguiram guardar no mês passado, que seria o saldo do mês anterior, 2.071, na verdade, não foi possível manter ele. Porque qual foi o saldo que foi efetivamente mantido? 887,90. Então, esse rendimento, na verdade, ele tem que ser sobre esse valor. Por quê? Vocês tiveram que utilizar parte desses valores para poder pagar as suas contas ao longo do mês. Porque não foi possível, com o rendimento que vocês tiveram, manter esse saldo de capital de giro. Olha a importância do capital de giro. Se vocês não tivessem mantido esse capital de giro, provavelmente vocês não teriam condição de vocês terem pago tudo que vocês teriam, porque, olha só, diminuiu de 2.071,35 para 887,90. E aqui a gente vai colocar saldo estimado com aplicação, e a gente vai chegar ao quê? Ao valor do capital de giro mais a nossa aplicação. Esse valor que está aqui, 888,79, vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo o saldo que a gente vai ter para o mês seguinte, vai ser o saldo inicial do mês seguinte. Sempre pensando que nós estamos ainda na previsão. Então, o que vai acontecer? Aqui, no previsto, a gente vai puxar esse valor lá de baixo, ó, lá de fevereiro. 888,79. Na verdade, essa empresa hipotética aqui tinha começado o mês de fevereiro com 2.071. Está começando o mês de março
com 888,79. O que significa isso? O que gerou essa diminuição do saldo inicial? Vamos lá, vamos começar a participar, gente. O que acarretou o saldo inicial estar menor em relação ao mês de fevereiro? Alguém quer falar? Professor, ninguém se manifestou, não. Então, se vocês forem olhar o mês de março, mês de fevereiro, desculpe, em relação ao mês de janeiro, a gente tem uma receita menor, está vendo aqui, ó, foi 6.052, nós estamos com 5.074. Nós tivemos as vendas recebidas no mês também diminuíram, tá certo? Que ocasionou também que tivéssemos um valor maior também, menor, aliás, desculpe, de resultado. Como diminuiu o nosso resultado, nós tiramos um valor menor também. E por diminuirmos o valor que nós estamos tirando, acabamos também sendo proporcionalmente um resultado menor. Então, cada vez que a gente ganha menos ou gasta mais em relação ao produto, isso vai fazer com que o nosso resultado seja afetado. Vamos fazer agora o mesmo raciocínio para o mês de abril. Antes do raciocínio do mês de abril, Serginho, posso dar um abraço na turma? Pode falar. Tudo bem? E aí, gente? Abre aí, bota a câmera aí para eu ver todo mundo. Quem é que Oi, está? João. Juliana, tudo bom? Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Quem é que está aí com a câmera? Ô, Ju, tudo bom, Ju? Bota para todo mundo aí para eu ver todo mundo aí. Tudo bem. O professor está compartilhando aí, não dá para aparecer todo mundo. Deixa eu Vai atrapalhar descompartilhar. a sua aula, Sérgio. 10 minutos, é rapidinho. O João me pode qualquer coisa, ele pode. E aí, galera, tudo bem? Cadê o tchauzinho meu aí? De novo para eu ver, para eu tirar a foto. Vamos ver, vocês continuam pilhados, vocês não são fáceis, não, hein? Continuam cheios de pilha. Continua esse pessoal de São José, aí eles bebem um licor aí, Sérgio, antes da aula, que são terríveis. Toda semana tem um licor ali, ó. Terrível esse pessoal aí. Professor Jaume, Oi. esse final de semana tem festa aqui em Casimiro, hein? Ih, rapaz, nós vamos para Casimiro, então, vai. Cai dentro. Vamos aí, então. Vamos aí, Serginho, ó, estamos convidados para ir para o Casimiro. Ó. Eu, você, Valéria, Ju, Liliane, todo mundo em Casimiro. Vamos lá, vamos para Casimiro. Tá? Gente, só passei para dar uma abração em vocês, né? E está quase terminando esse bloco, né? Não é verdade? Tá no finzinho, mas, ó, vocês estão arrebentando, né? Com o professor Sérgio, ele estava falando assim, ó, quando a gente gasta mais e ganha menos, a gente acaba levando, né, o nosso lucro é menor. Só que quando vocês têm aula com o professor Sérgio, vocês ganham mais e vão poder gastar muito mais, porque o professor Sérgio ele é danado aí, né? Ele é fantástico aí. Então, é isso, tá bom? Deixa eu cair fora. Valéria, tchau, obrigado. Lívia, tchau. Ju, tchau, Obrigada, tchau. tchau. Tchau, um abraço. Obrigada. Desculpa, professor Sérgio, aí, intromissão na sua aula, mas queria ver esse pessoal, estava com saudade deles. Tá bom? Valeu. Você manda aqui, você é sócio. Cara, eu não mando nem na minha casa, minha mulher não deixa eu mandar, cara, impressionante. Você é sócio proprietário. Pode entrar quando quiser. Tchau.
Obrigada, João. Tchau, tchau. Então, voltando aqui à nossa cold call, ou vaca fria, né? Se a gente pegar esse mesmo raciocínio para abril, começando o saldo inicial como sendo o saldo final lá de março, a gente já vai ver aqui que já teve uma melhora. Isso significa dizer o quê? Que quando chegou em março, durante o mês de março, a gente teve uma receita melhor que nós tivemos em fevereiro. E por aí vai. E os custos também devem ter sido menores. E a gente vai adotando esse mesmo raciocínio para todos os meses. Então, vocês vão ver aqui que quando chega em dezembro, o saldo já está 2.000, né? E 86. Deixa eu copiar aqui para a gente ver o saldo em outros meses. Cada vez que esse saldo inicial tem uma variação para mais ou para menos, significa que a gente teve a necessidade da utilização desse capital de giro ao longo do ano. E, logicamente, que se a gente não tivesse tido a guarda desse capital de giro, provavelmente não se teria condição de se manter o valor, né? De se manter o valor efetivo que foi guardado. Quer dizer, a receita não seria capaz de estar mantendo as despesas daquele mês. Daí a necessidade de a gente ter um valor guardado que facilite para a gente, né? E a gente tenha condição de poder estar tendo certeza de que os valores vão estar sendo bem utilizados. Então, você vê que em fevereiro
era um saldo de 2.071, depois passou para 888, significa dizer que aqui nós tivemos uma piora na receita e, efetivamente, uma maior parte de custos. Depois deu uma aumentada, que deu uma melhoria na receita, ficou parelho para maio, diminuiu em junho, aumentou de novo em julho, aumentou de novo em agosto, depois deu uma queda em setembro, né, para o início de setembro, para início de outubro deu uma outra queda pequena, novembro deu uma outra queda pequena, mas quando chegou início de dezembro, já pelo impacto de início de novembro, que teve um aumento considerável na receita, a gente teve um saldo inicial em dezembro que deu um valor próximo ao que a gente tinha colocado aqui de 2.071. Para vocês verem que se não tivesse esse capital de giro, não teria sido possível se chegar até dezembro com saldo positivo. Provavelmente, nós teríamos um saldo negativo, ok? E vocês forem ver, ao longo do ano, né, tivemos casos, por exemplo, que produtos tiveram um resultado operacional durante o ano negativo. Significa dizer o quê? Que em dezembro, embora tenha tido um resultado muito bom, esse produto B, em dezembro, não correspondeu. Em novembro ele correspondeu, ele está sempre correspondendo como se fosse o menor resultado entre os 3 produtos. Esse tipo de avaliação é interessante ser feita, por quê? Porque aí vocês podem chegar à conclusão se vale a pena manter esse produto, se vale a pena vocês terem esse produto, ou se, na verdade, não seria mais interessante vocês investirem nos demais produtos que vocês têm e que têm uma rentabilidade melhor. Vocês estão entendendo essa questão da rentabilidade que eu falei aqui? Desse negativo aqui para o produto B? Querem fazer alguma pergunta? Para vocês terem uma ideia, como ele teve um prejuízo, considerando o produto B, você não conseguiu retirar nada. Só conseguiu retirar, na verdade, produto A e produto C, representou uma diminuição do valor que você iria retirar. Olha que interessante. Então, esse produto, ele não está sendo viável economicamente. Se ele tivesse sendo viável economicamente, ele apareceria aqui positivo. Ficou claro, gente, o que eu estou falando? Alguém quer fazer uma colocação, perguntar alguma coisa? Ninguém se pronunciou, não, professor. Hoje vocês estão devagar, hein? Então, vocês entenderam a finalidade desse capital de giro? Por que ele acaba sendo importante? Vocês utilizam um capital de giro? Queria o depoimento de vocês. Se vocês fazem utilização desse capital de giro normalmente ou não. Vocês não pensam em ter esse capital de giro. Aquilo que vocês têm de resultado vai tudo para o bolso de vocês. Como é que funciona? Eu queria ver depoimentos de vocês, como é que vocês fazem. Pessoal, quem quiser falar, só levantar a mão que a gente dá a vez, tá? Um de cada vez, sem tumulto. Vamos lá. Tem uma mão levantada, peraí. Deixa eu ver aqui quem tá. Aqui não apareceu, não. Cordeiro. Cordeiro tá com a mão levantada.
Pode a falar, terra do Cordeiro. Jaume. É a terra do Jaume. Terra do Jaume. Você tem que abrir o microfone, tá? Agora foi, a gente está te ouvindo. Boa noite, professor. Eu sou a Kathleen. Então, eu faço exatamente como você falou. Eu uso capital de giro para poder comprar mais material, para poder continuar fazendo os artesanatos que eu faço, entendeu? Uhum. Se você não utilizasse isso, se você pegasse todo o dinheiro para você, você ia conseguir manter aí ao longo do ano? Não conseguiria, porque eu preciso do dinheiro para poder comprar material, entendeu? Então, assim, eu faço bonecos de fuxico, eu faço porta-pano de prata, eu faço peso de porta, entendeu? E esse negócio que eu faço depende de material. E se eu sair gastando tudo, eu não consigo guardar o dinheiro para poder comprar mais material, entendeu? Uhum. É interessante isso que você está falando, e até para as pessoas entenderem que, embora o empreendimento seja de vocês, né, isso não significa que vocês têm que esgotar até o máximo o saldo que vocês consigam gerar de recursos mensalmente. Nesse caso aqui que eu estou falando, nesse exemplo aqui, por exemplo, em janeiro, se vocês fossem pensar, né, o que vocês poderiam tirar seria na faixa de 3.600, só que ele está tirando aqui, hipoteticamente, 1.526, né? Eu sei que a mão deve coçar para pegar, né, esses 2.071, mas se fossem pegos esses 2.071, ao longo do ano, como você mesmo falou, não ia ter recurso para conseguir manter a atividade. Então, a questão do capital de giro é muito importante para que vocês tenham essa sustentação. Vocês possam pensar que, ao longo do tempo, vocês vão ter quedas de venda, vocês vão ter momentos em que não vai ter tantos clientes ou tantas pessoas comprando com vocês os produtos, então vocês têm que ter essa reserva. Está de parabéns você pensar dessa forma. Por exemplo, como eu falei, eu faço artesanato para vender. Então, assim, a gente teve exposição esse ano aqui em Cordeiro. Eu falei, cara, eu não vou sair dando de presente meus artesanatos, não, senão depois como que eu vou fazer para conseguir vender e conseguir botar de novo tudo que eu tenho? Então, assim, eu tenho lá em casa, está guardado, mas, assim, se alguém quiser comprar, está guardado, entendeu? Eu tenho para vender na minha casa, está guardado lá para poder vender, entendeu? Entendi, tá certo. Você criou um estoque, né? Um estoque de produto acabado que você fez e, ao mesmo tempo, você pode utilizar isso vendendo, já que você adiantou uma produção naquilo que você quer fazer. E para você poder chegar a esse raciocínio, você tem que ter um orçamento parecido com esse para você ter essa questão. Então, como eu volto a dizer, você está fazendo correto. Parabéns. Obrigada. E aqui uma outra coisa que a gente pode identificar, por exemplo, nós vimos aqui que em dezembro, né, o produto B teve um resultado negativo, né? Aí que a gente podia pensar assim, será que em dezembro eu tenho condição de aumentar o preço desse produto B? Então, se eu chegasse aqui em dezembro e, em vez de cobrar 50, desculpa, em vez de cobrar 35, está vendo aqui, ó, 35 é o preço do produto B, eu posso passar ele para 45, por exemplo, hipotético. Se eu faço isso, a gente avalia aqui qual é o novo resultado que ele vai ter. Certo?
Professor, ninguém se pronunciou aqui não, tá? Tá bom. Então, só para mostrar para vocês que vocês podem alterar aqui os preços, pensando se isso vai fazer com que vocês melhorem o resultado. Só que tem que ter muito cuidado, porque a gente, alterando o preço, a gente tem que ver se isso vai ser efetivamente vendido, né? Se esse produto, por exemplo, passando de 35 para 60, que vai me dar um resultado melhor, se eu consigo vender por 60 ou não. Então, se vale a pena fazer isso, se dezembro é uma época em que a gente pode estar fazendo isso, porque efetivamente as pessoas vão comprar ou não, né? Então, essa planilha facilita que vocês avaliem a flutuação dos preços também, né? E que vocês possam identificar se esses preços podem ser melhorados ou não. Mas eu volto a dizer, geralmente nós vivemos no mercado, não sei exatamente o artesanato. Até eu queria ouvir isso de vocês. Existe a possibilidade de variação constante dos produtos de artesanato ou dificilmente, porque a concorrência é grande, se você aumenta, acaba você não vendendo? Como é que funciona esse mercado, de uma forma geral? Pessoal, pode levantar a mão, tá? Vocês costumam aumentar os preços ou os preços que vocês cobram ficam constantes de cada item ao longo do ano? Coisa? Casimiro levantou a mão. Professor, a aluna Lisete está querendo falar aqui. Existe sim essa variação, professor, porque também a gente trabalha com, vamos dizer assim, com a época, como é? Sazonal, né? Por exemplo, tem o inverno, tem o verão, Natal. Né? Tem o Natal. Então, a gente faz os nossos materiais já... como é que fala, gente? Pensando, Programando programando as datas, entendeu? E, por exemplo, no verão, eu, por exemplo, trabalho com crochê. Enquanto agora aqui, eu estou trabalhando no inverno com toucas, com sapatilhas, essas coisas. No verão, já vou trabalhar com biquínis, entendeu? Então, existe realmente essa variação. Entendi. Então, é interessante, então, também vocês aproveitarem esse controle para que vocês entendam que, em determinado período, um produto pode ter uma variação de preço e vocês pensarem que vocês, por ter essa variação, vocês podem, de repente, minimizar uma perda ou de minimizar um prejuízo provável, né? Agora, isso é importante para vocês pensarem naquela questão que eu falei. Se o produto que vocês estão vendendo, vocês estão prevendo que ele vai dar prejuízo, também é importante vocês avaliarem, porque existe aquela questão, e eu presumo que vocês, no empresário de uma forma geral, acontece isso, e também eu acho que no artesão também pode acontecer, dele ter uma impressão que aquele produto dele é maravilhoso, é sensacional, ele gosta, que é uma coisa que vale a pena ele continuar, permanecer fazendo, mas, de repente, não seja uma coisa rentável, né? Até pelo custo envolvido, de repente, porque não sei todas as pessoas que conseguem comprar. E, às vezes, você se sente sem vontade, né, de parar, de descontinuar de vender aquele produto. E aí você pode perceber que você, descontinuando com esse produto, você pode fazer o quê? Você pode investir nos outros demais produtos que, de repente, estão sendo mais rentáveis para vocês. Então, esse acompanhamento faz com que vocês entendam se o produto A, ou B ou C está sendo rentável, se ele está carregando os demais itens de uma forma mais grosseira, assim falando, e se vale a pena você permanecer com esse item. Vocês já tiveram algum item que vocês perceberam isso, que de repente até vocês gostavam,
achavam um item bonito, mas acabou que ele não trazia uma rentabilidade boa para vocês, até mesmo por a questão do preço ser alto ou ser o tipo de material utilizado, e vocês percebiam que ele, de uma certa forma, sobrevivia porque você vendia mais de outros produtos e que eram mais vendáveis? Já perceberam essa variação? Pessoal, só levantar a mão, tá? Professor, ninguém se pronunciou, não. Tá bom. Então, mas com certeza, vocês estão acanhados de falar, mas com certeza vocês devem ter produtos onde vocês investiram, tiveram condição de vender, produzir, vender, mas com certeza a venda não atingiu o que vocês esperavam, o patamar que vocês esperavam. E aí vocês devem ter percebido que a continuidade desse produto poderia relevar com que vocês tivessem um resultado abaixo do esperado. Então, entre você continuar com esse produto, que não está tendo uma rentabilidade boa, e você aplicar os recursos nos demais, onde você tem, é muito mais vantajoso você aplicar esse recurso pensando nos demais itens, onde você tenha um resultado melhor. Do que eu falei até agora, gente, alguma dúvida? Ninguém se pronunciou, professor, pode prosseguir. Então, tá. Então, nesse exemplo hipotético aqui, nós começamos com o saldo zerado e terminamos com o saldo final de dezembro de R$ 1.608. Quer dizer, como eu disse, nós, ao longo do ano, não tivemos um resultado muito bom, mas conseguiu-se se retirar valores, né? Se vocês forem ver aqui, todo mês tinha uma retirada que capacitava o empreendedor, só que essa retirada ela foi variável, considerando exatamente o volume de transações e de vendas que ocorreram ao longo do ano. Essa sugestão que eu estou dando, de vocês terem uma retirada em torno de 30%, logicamente que vocês podem aumentar aqui o percentual, ao invés de 30%, vocês colocarem 40%, 50%. Mas, cada vez que vocês aumentarem esse percentual aqui, isso vai ter uma ligação, vai afetar diretamente o que vocês estão guardando como saldo para vocês iniciarem o mês seguinte e poderem aproveitar e custear aquilo que, de repente, represente uma diminuição das vendas, que represente um aumento dos custos, tá certo? Então, a questão do capital de giro, ela é muito importante, e eu gosto de frisar bem para vocês, porque eu sei o quanto que é difícil para o empresário, para o empreendedor, pegar e pensar, poxa, eu estou aqui, estou trabalhando e eu não posso pegar o dinheiro todo para mim, lembrando que, na verdade, a pessoa da empresa, no caso do empreendimento de vocês, não é a mesma pessoa que vocês. Vocês são, na verdade, os donos do empreendimento, mas o empreendimento tem uma personalidade diferente, né? Vocês têm o CPF, o empreendimento tem o CNPJ. Então, vocês não podem confundir a pessoa física, que são vocês, com a pessoa jurídica, tá certo? Quando vocês tiverem o resultado, vocês têm que pensar que, se vocês limparem o resultado todo, vocês vão estar, que nem a gente fala, canibalizando, comendo o próprio resultado do seu empreendimento.
E que vai acontecer que vocês vão deixar de ter recursos para estarem alimentando. Porque embora vocês tiverem em um determinado momento uma posição boa, eu lembro que vocês têm obrigações, que vocês vão ter que pagar no mês seguinte, por aí vai, e essas obrigações elas têm que ser quitadas. Se vocês rasparem o tacho todo, vai chegar no final do mês e no mês seguinte vocês não vão ter condição de estarem arcando com essas obrigações. Dessa primeira parte da aula, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ninguém se pronunciou, professor. Tá ok. Eu vou dar uma paradinha agora, e aí a gente volta que horas aí, pessoal? Sérgio, pode ser uns 10 minutos, vai dar 8 horas, pode ser 8h10. Tá bom. Então, Pode 8 ser? De olho a gente aqui e te retorna aí. aviso, professor. Tá bom. Combinado, gente. Tomarem um Bom cafezinho aí, né? cafezinho e descanso aí. Tem etiqueta também de gordurão, assim, no sítio para botar
Professor, pode voltar já, tá? Obrigada, tá, Juliana, por avisar aí. Pessoal, enquanto não recomeça a aula aqui com o professor Sérgio, eu queria perguntar a vocês uma coisa. Alguém tem algum profissional para me indicar que trabalhe com costura e com tecelagem, tá? Que more na região de Campos, Macaé, algum município próximo dali? Costura e tecelagem. Não precisa ser a mesma pessoa, tá? Alguém tem? Algum profissional? Silva Jardim. Você está sem som, Silva Jardim? Peraí. Está sem som, microfone. Só um minutinho. São Francisco tem. São Francisco tem? Opa! Sim. Eu já vou falar com você, São Francisco. Peraí, quem é que estava com o microfone que abriu agora? Era São Francisco? Não. Não, era o outro município. Qual era o outro município? Agora sumiu da tela para mim. São Francisco. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. O pessoal de São Francisco tem como anotar ou eu posso falar e vocês podem anotar? Eu vou dar meu telefone, vocês puderem passar para essa pessoa. Eu estou precisando de um profissional nesse perfil, tá? Que trabalhe com tecelagem, tá certo? E que trabalhe com costura. Não precisa ser a mesma pessoa. Se for a mesma pessoa, ótimo. Que faça costura e tecelagem, tá? Mas que trabalhe com costura e com tecelagem. Oi. Pode falar que é a Neuceli, ela está aqui, vai anotar. Tá bom. Eu vou colocar no chat também, tá bom? Ok. Eu moro aqui no Rio, então meu código é 21, tá? 021 98229 0530. Valéria. Coloquei no chat também. Ok, Valéria, está anotado. Obrigado. Muito obrigada, viu? Tem mais algum outro município, pessoal? Você pode repetir, Valéria, por favor? O telefone? Isso. Então, meu telefone está aqui no chat, mas eu vou repetir. É 021, que eu sou aqui do Rio, tá? 98229. Perdão, gente, vou repetir que caiu aqui meu microfone. Peraí. 021 98229 0530, tá? Alguém que trabalhe com costura, tá? E que trabalhe com tecelagem. Como eu falei, não precisa ser a mesma pessoa, tá? Podem ser pessoas diferentes. Sim. Uma outra pergunta. Elas estão perguntando aqui. É tecelagem com tear ou maquinário? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer. Porque me pediram indicação de mão de obra, eu falei, eu vou falar com os nossos alunos, tá? Eu imagino que seja com tear, tá? Okay. Eu imagino, mas eu não sei. Mas aí eu passo lá a indicação e vocês conversam, tá bom? Tá ok, obrigado, sim. Tá? Não deixe de me mandar mensagem não, tá, pessoal? Por favor, tá? Alguém mais? Algum outro município que seja ali na região de Campos, Macaé, que trabalhe com costura? Alguém para indicar costura e tecelagem? Mais alguém? Ninguém? Obrigada, tá, pessoal? Obrigada aí. Obrigada, Casimiro. Obrigada, São Francisco. Obrigada aí, tá? Sérgio, pode ir lá, não vou atrapalhar a sua aula, não. Estava pedindo indicação de profissionais aqui. Então, aproveitei aí o intervalo. Vocês estão me escutando? Sim, Sérgio. Sim, professor. Então, aproveitei o intervalo. Eu fiz uma outra hipótese aqui na planilha, onde existia uma retirada de 60%.
Por quê? Porque existia um retorno maior em relação às vendas e os custos. E a gente vai vendo aqui que quando eu tenho uma venda maior, o que vai acontecendo? Mesmo eu retirando esses 60% ao invés dos 30%, o que vai estar acontecendo aqui? O meu saldo final ele vai aumentando, quer dizer, o meu capital de giro vai podendo ser aumentado ao longo do ano. Então, quando eu chegar aqui no final do ano, está se prevendo que se tenha um saldo de 10.747,19. Então, essa previsão, ela faz com que vocês possam pensar, nesse caso hipotético aqui, o que vocês fariam. Aí sim, no final do ano, em dezembro, vocês poderiam pensar, eu vou pegar esses 10 mil reais para mim e vou começar, parte desses 10 mil vou pegar para mim como se fosse uma espécie de distribuição de lucros, né, do que eu ganhei ao longo do ano. Então, eu posso pegar os 5 mil a título de uma remuneração do ano e deixar mais 5 mil para eu investir no ano seguinte. Aí você pode decidir em relação a isso. Então, esse aspecto aqui, desse capital de giro, e do que você vai aplicando ao longo do ano, faz com que você tenha uma expectativa em relação ao que você pode estar considerando como um possível rendimento, uma possível distribuição de lucro, ou seja, aquilo que você pode, ao final do ano, considerar como um valor que você pode tirar mais, uma vez que você, ao longo do ano, você conseguiu ter essa poupança. Ao mesmo tempo, eu fiz aqui uma brincadeira, né? Colocando para vocês, esse item aqui, esse item B, como eu coloquei para vocês, ele estava com valor de 35 e novembro e dezembro ele estava dando prejuízo. Eu passei aqui para 60 o valor dele. E se a gente for ver agora o resultado dele, lá no final, ele vai estar com um resultado positivo aí, 773,86 positivo. Ele diminuiu em relação a novembro e dezembro, mas ele continua com resultado positivo. E é aquilo que eu falei para vocês. Agora, resta saber se tem como você, efetivamente, passar de 35 para 60 esse item nesse momento. É o que a colega colocou aqui, que vocês vão ter que ter uma questão de sazonalidade. E essa sazonalidade significa dizer o quê? Nesse mês de agosto, eu posso aumentar esse produto porque eu tenho condição de fazer isso. Ou, que nem também foi colocado aí, em novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, eu posso fazer isso porque está chegando o verão e eu vou começar a vender produtos relativos ao verão. Ou no inverno, eu vender produtos menos vendidos em relação ao verão, vender mais em relação ao inverno, e assim, de forma sucessiva. Então, volto a dizer, essa expectativa é uma expectativa que vocês vão estar criando e que vocês vão estar lançando, pensando provavelmente no ano de 2023. Eu sugiro que vocês façam isso, preencham essa planilha pensando no ano de 2023. Dessa planilha toda, ficou claro que vocês vão ter que preencher em termos de expectativa e do que vocês podem obter de resultado? Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Professor, ninguém se pronunciou, não. Então, tá. Então, a gente vai começar agora a fazer o real. Por quê? Como eu disse, isso é uma expectativa. A ideia é que vocês utilizem ela depois atualizando com o real. E a gente pode brincar aqui, né? Que, por exemplo, eu disse que venderia aqui, eu posso manter o preço de 50, e eu disse que eu venderia, quantidade prevista, 60. Eu posso dizer que eu vendi 56. Olha só o que vai acontecer. De 3.000, passa para 2.800. Né? Aqui, eu vou
manter esse preço também de 35, só que eu vou dizer que, em vez de 32, eu vendi 30. Aí já atualiza meu preço também. Aqui, eu vou manter o meu preço também, só que, em vez de vender 46, eu vou dizer que eu vendi 50. Vou manter essa minha previsão. Você vê que eu já tenho uma diferença em relação a que eu tinha previsto e que eu realizei. A mesma coisa eu posso ter em relação aos custos, né? Então, meus custos, eu vou ter que pensar como que eu vou chegar a esse valor real. Quando eu chegar lá no meu custo, eu cheguei ao valor da venda, né? Isso aqui foi para uma previsão. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, pensando agora como que eu faço para calcular o real. Então, agora, eu vou partir que eu tenho custos reais. Se eu for lá no produto A e vou ver quanto que efetivamente eu vendi, em vez de 60, eu vendi 56. No produto B, em vez de 20, eu vendi 30. E no produto C, eu vendi 46. Então, eu vou chegar ao quanto que isso representa no meu total e vou fazer
de novo, esse rateio, fazendo ele real dessa vez, né? Então, se os custos agora forem reais, a gente pode chegar a valores diferentes. A gente pode chegar, por exemplo, aqui a 200, aqui a 150 e aqui a 250. Porque nós vamos manter esses valores, só que o que vai alterar aqui é o rateio em função que a gente teve uma venda, a quantidade de venda diferente. A mesma coisa aqui com os custos variáveis. Eles vão ter que somar de qualquer jeito 1.750 e 1.755 e 50 centavos. Só que a gente vai estar fazendo uma variação em relação à quantidade vendida diferente. Então, a gente vai estar colocando aqui valores diferentes. Vamos manter aqui esses mesmos centros de custo, só estou colocando exemplo para vocês entenderem. Na planilha que eu vou enviar para vocês, isso tudo vai estar explicado como que vocês vão estar digitando essas informações. Então, nós chegamos aqui no resultado operacional diferente, considerando as quantidades efetivas que nós vendemos de forma real. E se a gente mantiver essa retirada aqui de 60%, nós vamos retirar um valor menor, porque nós tivemos uma venda menor. E o saldo também, em relação ao que a gente retirou e ficou remanescente, também vai ficar menor. Então, o nosso capital de giro também vai ficar menor e o saldo inicial do mês seguinte vai ficar menor. Então, nós estamos vendo que, na verdade, o que a gente tem de real é que vai fazer a constatação se o que nós projetamos estava coerente ou não. A importância de a gente ter feito essa projeção é uma questão de uma expectativa, né?
E quando a gente lança o custo real e a receita real, a gente está verificando se aquilo que nós projetamos ficou próximo da realidade ou não. Quando a gente projeta muito diferente da realidade, vai fazer com que, de repente, a gente tenha tomado ou vá tomar decisões de forma incorretas. Então, esse acompanhamento do real é importantíssimo para que a gente tenha noção se efetivamente o que foi previsto está dentro do correto ou não. E também eu volto a dizer que se vocês pensarem que pode ter uma variação muito grande em relação ao que foi previsto com o que foi real, o que pode ter acontecido? Pode ser alguma coisa que não estava prevista, né? Se a gente for pensar antes da pandemia, lá em 2019, em relação a 2020, se nós fôssemos fazer essa projeção, teríamos chance de chegar a uma projeção correta? O que vocês acham? Professor, ninguém se pronunciou, não. Vamos lá, gente. Estou perguntando a vocês. Se a gente fizesse essa projeção sem saber da pandemia, a projeção ficaria correta? Não ficaria. Ah, agora sim. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer que essa projeção ela é interessantíssima para vocês fazerem, pensando, né, como é que vocês vão tomar as suas ações. Agora, lembrando que existem fatores, né, que podem e vão estar impactando nessa projeção que vocês fizeram. Daí a necessidade de vocês irem acompanhando em relação ao real. Por exemplo, se vocês disseram aqui que iam vender uma quantidade de 60 e venderam 56, já diminuiu bastante em relação ao que vocês tinham previsto. Se vocês, então, disserem que em vez de vender 50, vocês só fossem vender 20, né? Já pensou? Não, botei 2, 2 também é muito pouco. 20, né? Olha só a diferença. Se a gente mantivesse aqui o preço de 50, mas em vez de 50 unidades, vendesse 20, olha, de 2.500 a gente já ia passar para 1.000. E isso iria impactar toda a nossa receita. Então, essa questão que eu estou falando para vocês é importantíssima a questão de a gente acompanhar. A gente não pode, embora a projeção orçamentária seja importantíssima para a gente tomar ações, o acompanhamento do real é mais importante ainda. Isso que eu estou querendo forçar para vocês entenderem e vocês perceberem. Porque se ao longo do ano acontecer algum aspecto aqui e que distorça essa projeção, o que vocês vão ter que fazer? O que vocês vão ter que fazer para que isso não represente um problema?
Fala, Professor, pessoal. ninguém se pronunciou ainda. Ninguém quer falar nada? O que você faria? Eu perguntei. Diz aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui agora, gente? O município que levantou. Peraí, São José. Diga, São José. Aumentar o valor. Uma coisa é você prever o que vai acontecer ao longo dos próximos 12 meses. Aí você vai ter uma expectativa e vai pensar, bacana, eu vou estar conseguindo tirar ao longo desses primeiros meses, eu vou estar conseguindo tirar 2.000, 1.000 e pouco, 1.500. Outra coisa é você tendo essa expectativa, mas de repente acontece alguma coisa real e vai ter que alterar essa posição em relação ao que vocês estão fazendo, ou estavam prevendo. Isso vai fazer com que vocês tenham que tomar decisões. E essas decisões podem partir de repente, diminuir o valor para começar a vender mais, ou, ao contrário, aumentar o valor, que vocês estão percebendo que está um valor que pode ser aumentado, né? Buscar despesas em relação à publicidade, que vocês podem estar precisando de uma publicidade maior. Vocês podem, de repente, pensar em procurar outros locais para venda. Isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que esse tipo de controle, além de ser uma previsão do que vocês querem estar recebendo ou pagando e tendo como resultado ao longo do ano, ele acaba sendo um termômetro que vocês vão ter condição de estarem tomando decisões. E essas decisões sendo importantes para que vocês possam preservar o que vocês tinham previsto ou se aproximar o mais próximo possível da realidade, quando vocês registrarem aquilo que é real. Ficou claro isso que eu estou falando, gente? Ficou entendido isso? Ficou, professor. Fizeram um joinha. Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente aumenta, por exemplo, em vez de diminuir, a gente aumenta a quantidade. Coloca que vendeu 40. E mantém esse preço de 35, já passa para 1.400 efetivamente. Se aqui a gente diminui essa quantidade de 42 para 39 e mantém o preço de 42, já vai passar para 1.300, que teve uma redução que era previsto 5.174, na prática foi vendido 4.038. Esse tipo de coisa já deve ser um alerta, já deve ser um termômetro para vocês pensarem o que vocês têm que fazer para vocês buscarem uma proximidade desse valor. Quer dizer, porque isso aqui vocês vão estar preenchendo ao longo do mês, daquilo efetivamente que vocês venderam. Se vocês estão chegando a uma quantidade menor do que vocês venderam, nesse caso aqui, é previsto 50, e vocês estão durante um mês percebendo que só venderam 20, vocês vão ter que pensar, opa, vou ter que fazer alguma coisa para compensar essa queda de venda que eu tive no produto A. De repente, eu tenho que intensificar alguma coisa no produto B. Foi o que aconteceu aqui, teve um aumento da quantidade do produto B. Só que aí, essa queda do produto A, por ser um valor mais significativo, acabou afetando, né, o resultado que eu tinha em relação ao que eu previ, em relação ao real que eu tive de vendas. Aí você pode tomar qualquer atitude. Qual atitude você pode tomar, por exemplo? Então, eu já estou vendo que está acontecendo isso, eu posso diminuir esse valor aqui, em vez de botar 50, né, eu vou botar 45. De repente, eu fazendo isso, eu consigo aumentar minhas vendas. Em vez de 20, eu vou vender 40. E eu consigo manter um valor mais próximo da realidade que eu tinha previsto. Em vez de 5.164, eu estou chegando a 4.838. Mas esse
essa decisão eu só vou tomar a partir do momento que eu comece a acompanhar aquilo que realmente está acontecendo ao longo do mês. Vocês estão conseguindo entender a utilidade desse controle, gente? Sim, estamos entendendo, professor. Deu para entender. Estou gostando de ver. Vocês estão risonhos, é porque o negócio está bom, né? Que bom. Olha só, gente. O que nós vimos, então, aqui? Eu estou caminhando aí para o fechamento e eu queria entender que fechar isso com vocês no sentido de raciocínio. A minha intenção nessa matéria não era encher vocês de conceito apenas, né? Mas que esses conceitos, todo dono de casa, toda dona de casa tem um conceito bem firmado quando entende que ela não pode gastar mais do que ela ganha. A verdade é essa, né? Se você acaba gastando mais do que você ganha, você corre o risco de você acabar entrando no prejuízo, entrando no vermelho, tá certo? Isso que você não pode estar fazendo. O que nós aprendemos aqui nessa disciplina foi uma visão onde vocês percebem essa questão de quanto vocês ganham em cada produto e quanto que vocês gastam em cada produto. Por que em cada produto? Porque, como vocês perceberam, alguns produtos têm um resultado diferente de outros produtos. E se vocês não atentarem para isso, de repente vocês podem manter produtos que não são rentáveis e, de repente, prejudicar alguns outros que vocês tragam ou tenham uma rentabilidade muito maior. Quando eu falo rentabilidade, então é o quê? É o que a gente chama de resultado positivo. O resultado positivo é eu pensar, vendi, diminuir meus custos, diminuir minhas despesas, diminuir aquilo que eu pude tirar naquele mês, considerando aquele item, e cheguei a um total. Esse resultado que vai representar para mim quanto que aquele produto pode ou não ser rentável, né? Quanto que ele pode representar de resultado para ter o empreendimento. Eu sei que vocês não têm só 3 produtos, vocês têm vários produtos. Então, é importante que vocês atuem pensando em cada produto que vocês negociam e pensem com bastante critério quais são os custos que são envolvidos nesse produto. Essa planilha que eu vou estar passando com vocês, e como eu combinei com vocês, eu vou estar passando ela totalmente zerada, com as indicações de onde é que vocês digitam, onde é que vocês não digitam, eu vou passar isso tudo para vocês com calma que vocês vão entender. Vai ficar bem claro. É palavra de professor, tá bom? Mas, olha só, para que vocês preencham isso, é importantíssimo, primeiro, que vocês identifiquem todos os produtos que vocês vendem ao longo do ano. Como vocês mesmo disseram, tem alguns produtos, itens que vocês vão vender só em um determinado período, outros vocês vão vender em outro determinado período. Então, é importante que vocês tenham isso bem controlado nessa planilha. Outro aspecto, a estimativa, vocês têm que pensar a quantidade que vocês preveem ou projetam de vender, sempre com uma base histórica. Tá? Sempre com uma base histórica. Como assim? Pensando quanto vocês venderam no passado. Porque quanto menos vocês projetarem no passado, vai acabar sendo um chute. Né? Vai acabar sendo uma expectativa que é um chute. Enquanto que vocês já tiverem esse controle feito, mesmo de forma precária, mas que vocês fizeram no passado, vai facilitar que vocês façam uma projeção para o futuro. Então, identificar os itens, identificar quando esses itens têm diminuição
ou aumento de venda, partir isso de uma base histórica, onde vocês possam estar fazendo a constatação que no passado vocês já tiveram uma movimentação similar, pensar nos custos que vocês têm e fazer aquela divisão que nós combinamos. O que é custo fixo? O que é custo variável? O que é despesa? Né? Para que vocês possam, quando forem preencher na planilha, vocês terem um tratamento adequado para cada um deles. Lembrando que custo é aquele gasto que a gente tem, né, que vai ter envolvimento direto no item que você está fabricando e está vendendo. E despesa é um gasto que você tem, ou que você teve, e que, na verdade, é o que eu brinco que é um mal necessário. Né? Você tem que ter aquele gasto, mas ele não tem um envolvimento direto na fabricação de um item. Um exemplo que eu dou, que o Jaume fica pau da vida comigo, por exemplo, é a publicidade. Né? Publicidade não é, se você for pensar, não é necessário para que você venda. É necessário para que você, né, produza. Não é necessário para que você produza. Você vai ter um gasto, que se você fizer publicidade, você vai vender mais, com certeza. Mas você não precisa da publicidade para você fazer os seus itens. Né? É isso que eu acho que vocês têm que entender a diferença de um para o outro, que o Jaume não me escute, tá certo? Depois ele vai querer me bater. Eu vou contar para ele, tá? Tá sem som, Valéria. Eu vou contar para ele. Espera aí. Pronto, agora tá. Vocês estão me ouvindo? Vou contar para ele, tá, o Sérgio? Vou dedurar você, vou contar para ele. Conseguiu me ouvir? Tá dando para ouvir sim, Valéria. Ah, então tá. Estou mexendo com o Sérgio. Sérgio, São José está com a mão levantada, tá? Não estou ouvindo, não, hein? Não? Não. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, está de mão levantada. Tá dando para ouvir sim. Tudo bem daqui. Está na tela, a gente não está conseguindo ver o material da aula. Câmbio. Nem o Peraí. professor. Vou botar uma mensagem para ele aqui no chat. Peraí, vou mandar aqui no chat, que talvez ele não veja o WhatsApp. Deve ser alguma conexão dele ali. Aqui está aparecendo o compartilhamento da tela e o professor, mas acho que pode ser algum probleminha. Vocês não estão vendo nem a tela compartilhada que está aparecendo eu aqui. acho que é isso que a gente queria estar falando. Você não Ele está não sendo tá vendo a não gente. está sendo, não. Oi? É a tela compartilhada mesmo que a gente está vendo. Mas o professor está lá no cantinho. Sim. Isso. Só que não está saindo som nenhum. Não, a gente está ouvindo direitinho. Mas ele não escuta a gente. Ah, tá. Ele que não está escutando. Por isso que eu te respondo. Chat. Você vai mandar mensagem no chat? Sim. Ah, abriu. Vou botar aqui. Será que se ele tentar descompartilhar... Ah, acho que ele conseguiu agora. Hein? Oi, Sérgio, você está ouvindo? Oi? Acho que ele ainda não está ouvindo, não. Tá Parei de conseguindo ouvir, compartilhar professor? agora. Oi, você está ouvindo? Só que eu não estou ouvindo nada. Então, eu vou pedir, gente, para ele sair e Pede pra voltar. ele sair. Isso. É melhor. Bom, vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Então, o que eu queria aproveitar aqui, então, primeiramente, agradecer a vocês todos pelos esses dias aí que a gente passou juntos, né? Embora não esteja escutando vocês, mas vocês estão me escutando, então, queria agradecer pelo conhecimento que eu obtive junto a vocês, que é sempre bom a gente ter um conhecimento,
de uma atividade tão importante quanto é o artesanato. E eu trouxe aqui um texto que eu queria ler para vocês, que eu achei muito bacana, como uma forma de me despedir de vocês, né? Porque não que eu nunca mais vou ver vocês, que eu espero encontrar com vocês várias vezes ainda. Mas, pelo menos nessa disciplina, a gente está terminando, né? Então, eu vou compartilhar aqui, me permito, para que vocês possam ouvir o que eu vou estar falando aqui. Vocês estão vendo aqui a tela? Tranquilo, gente? Tá dando para ver, professor. Você está ouvindo a gente? Não, não tá, não. Está todo mundo me ouvindo? Então, eu queria muito agradecer a vocês por tudo que eu aprendi junto com vocês, e, ao mesmo tempo, eu queria ler aqui uma pequena poesia que eu vi aqui na internet, que eu achei muito bacana, que representa o que vocês são, né? O que é ser artesão? É transformar sonhos em verdadeiros contos. É pensar no inusitado sem temer ser rejeitado. É ver beleza na vida, a inspiração necessária para uma nova criação. É ter fé na criação e depois ouvir os aplausos da multidão. É contemplar o esforço sem perder o foco. É ser diferente perante a sociedade, sem perder a humildade. É desenvolver o inacreditável, acreditando no impossível. É profetizar através da arte a essência da sua verdade. É usar com graciosidade suas ferramentas, manuseando-as com originalidade. É amar pessoas, paisagens, belezas naturais e a criatividade oriunda da sua personalidade. É sonhar o impossível e o belo, consolidado em uma peça única e rara. É acreditar na virtude humana, na sabedoria divina e na beleza natural, tendo a paz interna sua maior glória. E é prosperar em sentimentos, na felicidade, na vida, visualizando o futuro, o seu maior triunfo. Ser artesão é amar com a imensidão do céu, o belo, a novidade e o inacreditável, através das ferramentas do coração, sempre pensando no alegrar daqueles que admiram a dádiva da vida. Oi, gente. Vai. Muito bom. Vou agradecer aqui no chat. Voltou o som agora aqui, finalmente, aqui para mim. Que maravilha. Foi só a gente gritar. Então, eu agradeço a vocês. Eu acho que essas palavras são muito diretas e francas e objetivas, e eu espero, na minha modéstia e de uma forma simples, eu ter conseguido passar para vocês um pouco do que eu penso que é importante naquilo tudo que vocês vão estar seguindo pela frente, e eu confio plenamente aí no sucesso de todos vocês, tá bom? Boa noite aí para todos vocês. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer tê-lo conosco. Obrigada, Sérgio. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada. até amanhã. Bom retorno para todos. Obrigada. Para vocês também. Bom descanso. Obrigada, pessoal. Pessoal, eu tirei print da mensagem e mandei para os supervisores. Se vocês quiserem, podem pedir para eles, tá? Três Rios agradece o professor, as aulas. Muito bom.
Estamos aqui todos muito felizes com as últimas palavras dele. Que bom. Obrigada, a gente que agradece vocês estarem aqui conosco. Três Rios e todos os municípios. Muito obrigada, gente. Tchau, meninas. Tchau, Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo, tchau. Beijo.